alunos, vamos falar aqui agora sobre séries de pagamentos alternados, tudo bem? Bom, pessoal, trata-se, tá, de uma série de pagamentos onde os valores das prestações se alternam entre valores fixos durante um certo período de tempo. Então, quando eu falo de valores alternados, tá, pessoal, de série de pagamentos alternados, eu estou falando, tá, de uma série de pagamentos onde num mês eu faço o pagamento referente a um valor e no outro mês, tá, pessoal, eu faço um pagamento referente a um outro valor. Por exemplo, a primeira prestação valendo R$100 e a segunda prestação valendo 200. A terceira valendo 100, a quarta valendo 200, certo? Vejam que eu estou falando de séries de pagamentos alternados, mas entre os valores alternados eu vou ter valores iguais, certo? No primeiro mês eu tenho um valor que vai ser igual ao terceiro, que vai ser igual ao quinto, que vai ser igual ao sétimo, e o segundo valor que vai ser igual ao quarto, que vai ser igual ao sexto, e assim por diante, certo? Bom, galera, para exemplificar melhor o que eu estou falando, vamos ver aqui então um exemplo, certo? O exemplo diz o seguinte: uma compra foi realizada dando-se R$1.000 de entrada, certo? E aí vejam que foram mais 12 parcelas mensais, tá? Alternadas, isso aqui é importante, tá, pessoal? Então, parcelas alternadas de R$300, ok? E também aqui, ó, de R$500. Então, vejam que eu tenho parcelas de 300 e parcelas de 500. E elas se alternam entre si. Muito bem. E ele vem em destaque aqui pra gente, pessoal, sendo a primeira de R$300, certo? Paga no final de 30 dias, tudo bem, pessoal? Então, quando ele diz aqui, ó, que essa primeira parcela foi paga ao final de 30 dias, eu estou falando de uma série pós-antecipada, tudo bem? Então, já vamos entender aqui que a ideia deste exercício aqui, ó, ela já é uma série pós-antecipada, beleza? Então, já fica com essa ideia na cabeça. Muito bem. E em sequência, as demais parcelas. Saiba, tá, pessoal, que a taxa de juros cobrada foi de 1% ao mês. Qual foi o valor inicial da compra? Muito bem, galera. Vamos fazer aqui então um fluxo de caixa, tá, para que a gente possa compreender melhor o que o nosso exercício está propondo, certo? Bom, galera, eu tenho aqui então a minha linha do tempo. Vejam que neste momento aqui, tá, pessoal, neste momento zero, tá, eu fiz uma compra, ok? Então aqui no momento zero eu fiz uma compra e esse carinha é o meu PV. Percebam que é justamente isso que eu desejo saber, ok? Muito bem. E aqui, pessoal, no momento da compra, tá, eu fiz aqui, ó, o pagamento de uma entrada. Então vejam que foi dado uma entrada aqui, ó, no ato da compra foi dada essa entrada. E aí percebam, pessoal, que 30 dias depois foi feito então um pagamento no valor de R$300. No segundo foi feito um pagamento de 500, depois um de 300, outro de 500, outro de 300, outro de 500, 300, R$500, R$300, R$500, R$300, R$500. Vamos ver se já deu 12, pessoal. Aqui eu tenho o primeiro mês, correto? Então aqui eu tenho o primeiro mês, segundo mês, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º e 12º pagamento. Exatamente, nós temos aqui, né, pessoal, 12 pagamentos. Percebam, tá, galera, que esses aqui, ó, essas setinhas menores estão representando os pagamentos de R$300 e as setinhas maiores estão representando os pagamentos de R$500. Então percebam, tá, galera, que tudo isso aqui para mim representam então as PMTs alternadas, tudo bem? E aqui a nossa taxa de juros, tá, galera? Ela é de 1% ao mês, beleza? Agora, pessoal, vejam o seguinte. Eu deveria ter aqui, inclusive, ter destacado de cores diferentes nessas parcelas alternadas, mas nós vamos fazer isso aqui com marca-texto. Pessoal, percebam aqui, então, ó, que eu tenho a parcela 1, que é igual à parcela 3, que é igual à parcela 5, que é igual à parcela 7, que é igual à parcela 9, que é igual à parcela 11, beleza? E vejam, pessoal, que eu tenho aqui a parcela 2, que é igual à parcela 4, 6, 8, 10 e 12, certinho? Bom, galera, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: entre uma parcela e outra, que é igual aqui no caso, a primeira e a terceira, vejam que se passou um bimestre. Da terceira para a quinta passou um bimestre. Da quinta para a sétima passou um bimestre. Da sétima para a nona passou um bimestre. Da nona para a 11ª também passou um bimestre. Vejam, tá, galera, que o mesmo vai acontecer, tá, com as parcelas aqui, ó, a segunda e a quarta se passou um bimestre, da quarta para a sexta se passou um bimestre, da sexta para a oitava se passou um bimestre, da oitava para a 10ª passou um semestre e da 10ª para a 12ª se passou um bimestre. E percebam, tá, pessoal, que aqui, ó,
da primeira parcela, aliás, do ato da compra para a primeira parcela de R$ 500 também se passou exatamente um bimestre, ok? E aí percebam, tá, que do ato da compra para a primeira parcela passou-se apenas um mês, tudo bem? Então, galera, vejam que neste caso aqui, galera, eu estou trabalhando, né, primordialmente com parcelas bimestrais, com exceção só dessa primeira situação aqui, ó, que foi um mês após a compra. Mas já já você vai ver que a gente vai poder transformar esse negócio em um bimestre também. Mas percebam, pessoal, que fora esse caso aqui, certinho? Todas as outras situações me dão uma ideia de que mesmo? De bimestre, não é verdade? Maravilha. Então vejam que aqui num primeiro momento, galera, eu vou ter que trabalhar com uma taxa bimestral, porque eu tenho aqui uma taxa mensal, tá? E para fazer então o trabalho, né, para desenvolvimento desse exercício aqui, nós vamos precisar trabalhar com a taxa bimestral. Então a primeira coisa a ser feita é converter a taxa. Então vamos aqui, ó, converter a taxa, certo? E vejam que essa nossa taxa, ela está assim, ó, 1% ao mês. E eu vou precisar dessa taxa, o que mesmo? Ao bimestre, certo? Vamos fazer isso com o auxílio da calculadora financeira. E aí, lembra daquela relação que nós temos? Mês e bimestre. Aqui por cima nós vamos puxar uma setinha do mês para o bimestre. E por baixo nós vamos puxar uma setinha do bimestre para o mês, certo? Aqui a gente vai registrar o número 2 e aqui a gente vai registrar o número 1, certo? Bom, pessoal, para calcular então esta taxa, né, bimestral, nós vamos fazer o seguinte. FCLX, que é para poder limpar a memória da calculadora, nós vamos digitar aqui, ó, 1i, que é essa taxa de 1% ao mês. Vamos digitar aqui 1PV. Lembrando, tá, que como eu desejo sair de uma taxa mensal e ir para uma taxa bimestral, o primeiro valor relacionado ao n que eu digito é o número 2. Então nós vamos digitar aqui agora o 2n, certinho, e vamos digitar aqui o meu FV. Certo? Depois do FV, pessoal, eu venho aqui, ó, e digito esse outro valor aqui, que é o nosso número 1, relacionado ao N. Então, vai ficar assim, ó, 1N, certo? E aí eu vou digitar o meu I, e eu vou ter, então, aqui a minha resposta da minha taxa bimestral. Façamos isso. FCLX, limpou a memória da calculadora, 1I, certo, galera? Que é a taxa que a gente deseja converter, 1PV, certo? 2N, certo? Meu FV, 1N novamente. E aí eu vou teclar o meu I e eu vou ter ali o resultado de 2,01%, né, ao bimestre. Então percebam que eu já tenho aqui, tá, galera, a minha taxa bimestral. Então agora, tá, galera, eu posso aqui voltar para o meu fluxo de caixa e fazer esse trabalho, certo? De encontrar então o meu PV. Lembrem-se que o nosso objetivo aqui, galera, é encontrar esse PV, certo? Aí lembrando aqui, né, pessoal, que a nossa entrada foi de R$1.000, eu não registrei aqui. Bom, então vamos lá, galera. Para calcular esse PV, vejam só o que nós vamos fazer. Primeiramente, entenda que aqui eu estou trabalhando com dois fluxos de caixa, certo? Vejam que eu estou trabalhando com fluxo de caixa, eu vou até colocar aqui, ó, o meu primeiro fluxo de caixa, galera. Ele é uma série de pagamentos bimestrais, ok? Feitas, né, pessoal, de R$300, com parcelas de R$300. Então veja que eu tenho aqui o meu PV, certinho? E vejam aqui, pessoal, que neste caso aqui, olha, eu tenho aqui, ó, uma parcela de 300. Vejam que depois eu tenho aqui a outra de 300, depois a outra de 300, a outra de 300, certo? Já são 4, 5 parcelas de 300, 6 parcelas de 300. Então percebam aqui, pessoal, que eu tenho PMTs, certinho, no valor de R$300. E eu tenho aqui, olha, pessoal, agora vejam bem. Essa daqui, ó, é o mês 1, mês 3, mês 5, certo? O mês 7, o mês 9 e o mês 11. Mas percebam, galera, aqui, ó, que eu tenho 2, 3, 4, 5, 6 parcelas. O meu N aqui, galera, ó, vai ser igual a 6, porque eu estou me referindo a 6 parcelas. Galera, para encontrar então este PV aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha calculadora científica, certo? Usando o PMT no valor de R$300, o N no valor de 6, porque são 6 parcelas, a minha taxa de juros de 2,1% ao bimestre, correto? E vou calcular o meu PV. Só que aí tem um probleminha, tá? Qual é o probleminha quando eu faço isso, galera? Se eu calcular aqui, né, esse PV dessa maneira, percebam que eu vou estar voltando aqui, ó, pessoal, eu vou estar calculando um PV um mês, teoricamente, né, galera? Eu vou estar calculando um PV aqui, ó, um mês antes da data da compra. Seria mais ou menos aqui, ó, certinho? Então, como se eu tivesse aqui no mês -1, certo?
ou seja, um mês antes da data da minha compra, porque minha compra foi feita aqui, ó, nesse mês 0 aqui que eu estou falando, certinho? Então veja que quando eu fizer isso aqui, calcular o PV, é como se eu estivesse calculando o PV bem aqui, tá, galera? É como se eu estivesse calculando esse PV, certo? Um mês antes da minha compra, correto? Aí o que eu vou fazer, galera? Esse PV que eu vou calcular aqui, depois eu vou capitalizar este PV para o tempo zero. Ou seja, eu vou fazer a capitalização dele em um mês, que aí eu volto para o tempo zero, certinho? Então essa é a ideia do exercício. Quando eu calcular aqui então esse PV, usando essas informações aqui, esse 300, esse 6, esse 2,01 aqui, eu vou estar calculando um PV aqui, ó, pessoal, um mês antes. Aí o que eu faço? Eu uso essa informação para capitalizar ele mais um mês para voltar para o tempo zero, que é justamente, né, o tempo que eu preciso, tudo bem? Bom, então vamos lá, galera, fazendo essas continhas aqui. Com o auxílio da calculadora financeira, tá, pessoal? Nós vamos digitar aqui o seguinte na nossa calculadora financeira. FCLX, que é para poder limpar a memória da calculadora. Nós vamos digitar aqui o GEND, certo? Que é para dizer que estamos no modo pós-antecipado. Vamos digitar aqui o 300, tá, pessoal? CHS, certo? Para dizer que refere-se à saída de recurso. PMT, para dizer que é a nossa parcela. Vamos digitar o nosso 6N. Vamos digitar o nosso 2,01i, correto? E aí nós vamos digitar o nosso PV, que é um mês, tá, pessoal? Lembrem-se que esse PV aqui, ó, certinho. Opa, deixa eu colocar uma cor diferente. Lembre-se que esse PV que eu estou calculando aqui, galera, ó, é este PV aqui, correto? E depois eu quero calcular aquele PV que está destacado de amarelo. Aí eu vou capitalizar ele um mês. Bom, então vamos lá, pessoal. E aí, digitando esses comandos, eu vou ter ali aquele resultado. Bom, vamos lá. FCLX para poder limpar a memória da calculadora. GEND para dizer que estamos no modo pós-antecipado. 300 CHS PMT, certo? 6N, ok? 2,01i, certinho? E aí agora vamos digitar o nosso PV. Pessoal, percebam que eu vou ter ali o resultado de R$ 1.679, tá? E 86 centavos. Então vejam que este PV é neste momento aqui, mas eu não preciso de um PV um mês antes da minha compra. Na verdade, eu preciso do meu PV aqui, ó, justamente no momento da minha compra. O que nós vamos fazer? Nós vamos capitalizar em um mês. Então, ó, capitalizar em um mês. Bom, professor, como é que eu faço para capitalizar esse um mês? Percebam aqui agora, então, pessoal, que basta eu calcular o meu FV em um mês. Esse PV que está amarelo aqui, então, agora, na verdade, é só eu fazer a capitalização dele. E quando eu vou capitalizar, no caso, né, ele vai ser, teoricamente, o meu FV, não é isso? Então, vamos lá, pessoal. Vou digitar assim, ó, FCLX, que é para poder limpar a memória da calculadora, tudo bem? Muito bem, nós vamos digitar aqui o GEND, que é para dizer que estamos no modo pós-antecipado, ok? Nós vamos digitar aqui o R$ 1.679,86 e vamos digitar isso aqui como sendo o nosso PV, correto? Nós vamos digitar aqui 1N, porque é a taxa, tá, pessoal, que eu quero, aliás, é o tempo que eu quero capitalizar de um mês. E atenção aqui agora, tá, galera? Veja que eu quero fazer a capitalização de apenas um mês. Então é óbvio que agora, galera, eu vou usar aqui, ó, essa taxa mensal, ou seja, eu vou usar a taxa, tá, pessoal, de 1% ao mês. Então vejam que aqui agora, né, nesse cálculo aqui, né, eu vou estar utilizando aqui o meu 1i, certinho? E aí eu vou teclar o meu FV, certo? E teclando o meu FV, então, galera, eu vou ter o resultado deste PV aqui, desta primeira série de pagamentos, certo? Que é relacionada aqui, no caso, né, aos pagamentos de R$ 300. Bom, então vamos fazer isso, pessoal. FCLX para poder limpar a memória da calculadora. GEND para dizer que estamos no modo pós-antecipado. 1.679,86 centavos, certo, pessoal? Isso aqui é o meu PV, certinho? Vamos calcular aqui 1N, ok? Vamos calcular aqui agora, aliás, calcular não, né? Digitar o nosso 1i, ok? E vamos digitar o nosso FV. Percebam, pessoal, que eu tenho ali o resultado de R$ 1.696, tá? E 66 centavos, beleza? Vamos aqui chegar um pouquinho para o lado, tá, pessoal? Para a gente poder ter condições aqui, né, de responder esse exercício, certo? Bom, chegando aqui um pouquinho para o lado. Então, chegando aqui um pouquinho para o lado. E aí, pessoal, percebam aqui então que o resultado foi de 1.696, certo? E 66 centavos, certo? Só que esse resultado aqui, pessoal, é referente apenas aos pagamentos de R$ 300. O que eu tenho aqui agora? Eu tenho que trabalhar com o meu segundo
fluxo de caixa, certo? E quem é o meu segundo fluxo de caixa, galera? O meu segundo fluxo de caixa é aquele dos pagamentos de R$ 500. Então veja que neste momento zero aqui, pessoal, olha, eu tenho aqui o meu PV, certo? Que é o que eu quero descobrir, correto? Mas aí, pessoal, vejam que aqui eu tenho lá no mês 2, eu tenho um pagamento de R$ 500, no mês 4 eu tenho outro pagamento de R$ 500, lá no mês 6 outro pagamento de 500, no mês 8 outro pagamento de 500, lá no mês 10 outro pagamento de 500 e lá no mês 12 eu tenho outro pagamento de R$ 500. Então percebam que essas aqui são as minhas PMTs, tá, pessoal? No valor de R$ 500, certo? Percebam aqui, galera, mais uma vez que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagamentos aqui. Galera, se liga que o meu N é 6, tudo bem? Vejam que aqui eu estou no mês 12, estou no mês 10, estou no mês 8. Mas na verdade aqui, pessoal, quando eu chego lá no mês 12, eu fiz apenas 6 pagamentos. Então, o meu N nesse caso é 6, correto? Muito bem, galera, o que eu vou fazer? Eu vou então usar estas informações que eu tenho, certo? Para poder calcular então esse PV aqui, correto? Então, vou usar esse 500, vou usar o N igual a 6, vou usar a taxa que é 2,01 para calcular esse PV. E percebam, pessoal, que agora ó, eu tenho aqui de fato um bimestre, um bimestre, um bimestre, um bimestre, um bimestre, e vejo que do 0 para o 2 realmente deu um bimestre. Nesta série aqui, tá, pessoal? Neste fluxo de caixa aqui, eu tenho realmente o PV aqui, né? Quando eu fizer o cálculo do PV, eu já estou de fato encontrando o PV real aqui, né? Que é esse PV que está destacado de amarelo. E não como aconteceu aqui agora há pouco, né? No nosso fluxo de caixa. Bom, galera, então para a gente poder resolver isso, o que eu tenho que fazer, tá, galera? Eu vou ter que digitar aqui então, né? FCLX, que é para poder limpar a memória da calculadora. FCLX, que é para poder limpar a memória da calculadora. Vamos digitar o GEND, que é para dizer que eu estou no modo pós-antecipado. Vamos digitar agora o 500CHS, tá, pessoal, para dizer que é uma saída de recurso. PMT, para dizer que é minhas parcelas. 6N, são o total de parcelas. 2,01I, que é a minha taxa, certo? E aí eu vou calcular aqui o meu PV, e aí vejam, tá, pessoal, que eu vou ter esse resultado. FCLX, limpou a memória. GEND, para dizer que estamos no modo pós-antecipado. 500, tá, pessoal? CHS, PMT, 6N, ok? 2,01I, beleza? E aí vamos digitar o nosso PV. Pessoal, vejam que eu tenho aqui 2.799,77 centavos. Muito bem. Então vejam que agora eu já calculei os dois PVs. O do primeiro fluxo de caixa, com pagamentos de R$300, e o do segundo fluxo de caixa, que são referentes aos pagamentos, né, de R$500. E aí, pessoal, o valor inicial da compra. Valor inicial da compra. Galera, veja bem, qual é o valor inicial da compra, galera? O valor inicial da compra é o que ele deu de entrada, mais o meu PV1, tá, pessoal? Que eu vou chamar isso aqui de PV1, mais aqui o meu PV2, certo? Então vejam que a minha entrada, tá, galera, nesse exercício foi de R$1.000, o meu PV1, tá, foi de 1.696,66 centavos, certinho? Mais, tá, galera, o meu R$2.799,77. Bom, galera, esse aqui, tá, é o valor inicial da minha compra, beleza? Basta somar esses resultados aqui agora. Bom, galera, FCLX, vou zerar a memória da minha calculadora e eu vou digitar aqui agora, pessoal. 1.000, Enter, certo? 1.696,66, certo? Vamos teclar um mais, beleza? Vou dar um Enter, certo? Vou teclar aqui agora 2.799,77 e vou teclar aqui o meu mais. E vejam, pessoal, que o valor da minha compra é de R$ 5.496,43. Vamos escrever isso aqui, 5.000, certo? R$496, certo? E 42 centavos. Então está aí, tá, galera? O valor inicial da compra na série de pagamentos alternados. O que você tem que lembrar quando a gente tem uma série de pagamentos alternados? Que na verdade nós temos ali, tá, duas séries de pagamentos, certo?
uma com determinado valor e uma outra com outro valor. Vejam, pessoal, que eu poderia ter, por exemplo, uma série de pagamentos alternados com 3 valores. A primeira parcela valendo 300, a segunda valendo 500 e uma terceira parcela, por exemplo, valendo R$800. Então vejam que na série de pagamentos alternados eu posso ter, né, mais de 2 fluxos de caixa ali envolvidos. E aí basta então você separar esses fluxos de caixas, certo? E aí fazer os seus cálculos referente a cada um deles. E observando sempre, tá, pessoal, o que aconteceu aqui, por exemplo, né, no nosso fluxo de caixa 1, certo? Que ao fazer ali o cálculo do PV, eu voltei para um mês antes, né, da data da minha compra. E aí lembrem que eu precisei fazer esta capitalização aqui, né, para poder encontrar aqui o meu PV real, certinho? Então só se liga nessa ideia. Séries de pagamentos alternados não é algo difícil. Beleza, pessoal?